Caros ouvintes, estamos aqui de volta no Congresso Brasileiro de Entomologia. Mais uma entrevista rapidinha que a gente vai fazer aqui. Hoje estou aqui recebendo o Dr. Décio, da Embrapa Soja. Doutor, muito obrigado aí pela presença, por sair um pouquinho aí do evento para poder conversar com a gente. O prazer é todo meu, uma boa oportunidade de conversar com você e com seus radiovintes. Muito obrigado, doutor. A gente estava até lembrando, eu fiz estágio lá na Embrapa Soja, um lugar agradável e gostoso lá de trabalhar. Tenho saudades ainda daquele tempo. Nem vou falar quanto tempo faz, que denuncia um pouco a idade também, né? Então eu vou denunciar a minha. O lugar é tão agradável que eu estou com 74 anos, já faz 51 anos que trabalho lá e não penso em sair. 51 anos, você 51. Entrou quando começou a Embrapa Soja, então. Antes de começar a Embrapa Soja, eu já estava na Embrapa. Até saindo um pouco aqui do tema que a gente falou, a Embrapa Soja foi 78, 77, não. Que começou a Embrapa... Ela foi criada em 75. 75. Teve uma história que teve toda uma questão, teve uma geada muito grave ali no norte do Paraná, matou toda a lavoura de café e foi por isso que o pessoal começou a introduzir a cultura de soja e veio logo a Embrapa Soja ali em Londrina, né? Não, na realidade os fatos são invertidos. Vamos contar a história do jeito certo para o ouvinte saber. A geada efetivamente ocorreu, ela ocorreu em agosto de 75, realmente dizimou cafezais, que era a grande riqueza do norte do Paraná, e a partir daí expandiu-se a cultura de grãos, soja, milho, etc. Mas 4 meses antes já tinha sido criada a Embrapa Soja junto ao IAPARA, o então IAPARA, atualmente IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Mas a decisão de localização aí já foi uma visão de futuro, porque à época o norte do Paraná era o limite norte da produção de soja no Brasil. Se produzia soja no Rio Grande do Sul, algum pouco em Santa Catarina e algum pouco no Paraná. Mas o grupo que criou já visualizou que o futuro da soja estava ao norte do Paraná, no centro do Brasil, do centro em direção ao norte. Então não faria muito sentido você alocar uma entidade que queria pesquisar soja no Rio Grande do Sul, que ficaria completamente deslocada. Então foi uma decisão estratégica alocar lá, independente de quanto se produzia de soja especificamente no norte do Paraná. E é incrível que depois que a Embrapa Soja foi realmente, juntando todos esses fatores que aconteceram quase simultâneos, ali cresceu e hoje é um dos maiores produtores de soja do Brasil, norte do Paraná, não é? E justamente em função dessa estratégia, veja que a expansão para a parte central do Brasil, ela se dá com uma característica que é o período juvenil longo, que é o que permite que a soja cresça até o florescimento. Porque o que acontecia quando nós usávamos variedades importadas dos Estados Unidos e cultivadas ao norte do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Minas, elas floresciam com 15, 20 centímetros de altura. E não dava colheita mecânica, simplesmente. Então, o período juvenil longo nada mais é do que isso. Ele permite que a soja cresça e durante 40, 45 dias floresça e continue crescendo, que são as variedades indeterminadas. Então ela atinge 80, 90 centímetros, permite essa produtividade que a gente conhece. Exatamente, porque se não pode colher mecanizado, não dá para a gente colher na quantidade que o Brasil produz soja hoje. Exatamente. Principalmente se a gente pensar lá no Mato Grosso, grandes latifúndios. Mas interessante, doutor. Só que assim, uma coisa que a gente tem que pensar muito, né, é a questão de sustentabilidade para a soja, né? Não adianta a gente pensar em produzir grandes quantidades de soja e quando a gente fala de sustentabilidade, para o ouvinte entender, a gente está pensando que o solo ele é praticamente um organismo vivo. Ele precisa ter recursos para continuar a planta extraindo os nutrientes e continuar produzindo, ainda mais a soja que precisa de muita energia, muito nitrogênio para poder encher os grãos. Enfim, hoje, eu sei, é uma pergunta que eu até sei já a resposta, a Embrapa tem trabalhado muito nessa linha de sustentabilidade. O que você tem visto hoje que são vamos dizer, os principais, as pontas de lança nessa pesquisa da Embrapa? Bom, eu quero sintetizar o que você falou, dizer o seguinte: não basta produzir.
tem que ser sustentável. Uhum. E isso não é coisa de ativista ecoambientalista, não. Não O é mercado uma está opção exigindo. mais. Não é mais uma opção, é. é obrigatório. O mercado está exigindo isso. Estão aí nas regras comerciais de certificação, etc. Então, tudo que nós fazemos já aponta nesse sentido. A Embrapa tem programas fortes, como, por exemplo, o desenvolvimento de um processo de produção que nós chamamos de soja carbono neutro. Então, junta diversas tecnologias, dizendo, olha, se você seguir esse encadeamento tecnológico, esse sistema de produção, no final você estará equilibrando o que você emitiu com o que você sequestrou de carbono. Bom, isso aponta diretamente a exigências do mercado internacional. Nós estamos trabalhando, isso não é novidade, sempre aconteceu, e não é só a Embrapa, diversas outras instituições com ganhos de produtividade. Também a análise é muito simples. Se eu aumentar, por hipótese, 10% a minha produtividade, para obter a mesma produção no Brasil, eu preciso de 10% menos área. 10% menos área é 10% menos desmatamento, é 10% menos emissões de carbono. Toda essa questão que você colocou do microbioma do solo, que eu expandiria para o seguinte, o manejo do solo, estruturar o solo. Um solo vivo, claro, com um microbioma adequado, com todos aqueles micro-organismos úteis, mas um solo profundo, bem drenado, com porosidade, com agregados, com matéria orgânica, corrigido, de maneira que a planta, o grão, quando germina, ele possa emitir raízes e rapidamente aprofundar. Sim. Então, no momento que nós estamos vivendo essa sequência de catástrofes climáticas, veja como é importante para o agricultor, que às vezes não vai ter a segunda chance sequer de replantio, independente do custo do replantio. Então é importante que na emergência do grão, a raiz aprofunde e vá buscar água lá embaixo. Porque se ela se limitar àquela parte de 20, 25 centímetros, isso aí em uma semana, 10 dias pode estar ressecado e a planta vai sofrer. Imagina que nem agora a gente está sofrendo aí uma escassez de chuva praticamente em todo o Brasil. Não tem como produzir dessa forma, não tem como a gente continuar tendo as produções como a gente tem. Exatamente. E aí, quando a gente fala em microbiomas, a gente já associa micro-organismos, macro-organismos com bioinsumos, com controle biológico, faz parte integrante da sustentabilidade. Eu tenho dito que, na minha visão de futuro, as soluções químicas para a agricultura, elas atingiram um patamar, elas estão estacionadas num nível elevado, sim, porque foram quase um século de evolução, mas nós temos um crescimento do uso de bioinsumos da taxa de 2 dígitos. Então, o que eu vejo é, na próxima década de 30, as duas soluções estarem emparelhadas. E quando eu olho mais longe ainda, eu vejo as soluções biológicas indo além das soluções químicas. E isso que a sociedade civil no mundo inteiro está pregando por razões de sustentabilidade, por razões de inocuidade dos alimentos. E essa questão de expansão de produtividade, a gente sempre está à cata de novas soluções, novos fatores. Uma das coisas que nós estamos conversando há pouco é justamente essa associação entre agricultura e polinizadores. No caso específico do que nós estamos conversando, soja e abelhas. Essa associação de soja e abelhas podem ser abelhas nativas, aquelas que estão lá na reserva legal, que estão lá na APP, que estão numa sanga, em qualquer área de vegetação nativa. Durante a floração de soja, elas saem, vão lá nas folhas de soja, auxiliam na polinização. Da mesma forma, se há um apicultor próximo, e às vezes o próprio sujicultor também é apicultor... Pode começar também a produzir pode, ali, né? Pode. E essas abelhas, durante a floração de soja, vão lá visitar as folhas de soja. Ao visitar as folhas de soja, elas auxiliam na polinização. E isso, nos estudos que nós temos feito, tem representado aí ganhos entre 10% e 20%. Na média de diversos anos, diversos locais, nós temos falado que é 13%. Ora, 13% é mais da metade do custo de produção de soja. E esses 13% é renda líquida. Porque eu não estou dizendo para o agricultor, mexa no seu sistema, use mais semente, use mais fertilizante, use mais inoculante, use mais diesel, use mais defensivo. Não, ele mantém um sistema de produção. E basicamente vai colocar abelhas... Vai colocar abelhas com o mesmo custo de produção que ele tinha e produzir, por hipótese, 13% a mais. E dependendo da abelha, ele pode produzir até mel para ele consumir.
Ou vender. E do ponto de vista da sustentabilidade também, do ponto de vista dos conceitos de ESG, se não for ele que está produzindo, é um pequeno produtor familiar, que normalmente os apicultores são pequenos produtores familiares, que está colhendo mais mel e está aumentando a sua renda. Sim, sem dúvida. E é interessante também a questão que foi ventilada há um tempo atrás, a notícia sobre a mortalidade das abelhas, né, devido a vários usos, até mesmo de alguns produtos nas lavouras. Então, dessa forma, ele além de ajudar a própria plantação dele, ele está ajudando a perpetuar a espécie das abelhas no nosso planeta. Então, isso que é essa sinergia, né, que é o que a natureza faz sozinha. Só que agora que a gente está interferindo na natureza, a gente precisa ajudar, dar um empurrãozinho, vamos dizer assim, né? Exatamente, encontrar soluções naturais e mais amigáveis. Nesse estudo de integração soja e abelhas, um dos projetos de pesquisa da Embrapa, em colaboração com diversos parceiros, é justamente o conjunto de boas práticas agrícolas, apícolas e de comunicação que permitem que haja essa integração sem que haja danos às abelhas, mortalidade e qualquer outra coisa. Então nós temos envolvimento aí não só de instituições de pesquisa, de universidades, temos empresas privadas, temos o Senar, que é um grande parceiro, outros órgãos de assistência técnica, cooperativas, que estão levando ao agricultor justamente esse conjunto de boas práticas. Que bacana, Décio. O objetivo é que essa seja uma conversa rápida, mas se deixasse a gente podia conversar durante horas aqui. O que me fez pensar que eu acho que ano que vem eu tenho que marcar um dia de ir lá em Londrina, juntar toda a turma sua ali na Embrapa, a gente gravar um podcast com vários pesquisadores, né? Sem dúvida, você sabe que a gente sempre está à disposição. A Embrapa não tem a capilaridade de chegar a cada agricultor individualmente. Então, essa parceria, essa interface que permite que a gente chegue diretamente a esses agricultores que também são nossos clientes. Não, bacana. Obrigado novamente, Décio, pela presença. Foi um prazer reencontrá-lo aqui no Congresso Brasileiro de Entomologia e recebê-lo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição lá em Londrina, onde a gente se encontrar por esse Brasil. Obrigado, Décio. E o ouvinte pode ficar ligado que a gente vai colocar outras entrevistas aqui do Congresso Brasileiro de Soja. Nos vemos logo logo. Caros ouvintes do podcast Bioreator de Ideias, estamos aqui no Congresso Brasileiro de Entomologia para mais uma entrevista. E eu trouxe aqui mais um entrevistado que depois, na segunda temporada, acho que a gente vai ter que marcar de conversar mais. Eduardo, muito prazer em recebê-lo aqui. Obrigado pelo seu tempo. E fique à vontade para se apresentar. Você é presidente do GAAS. O que é o GAAS? É um grupo de agricultores, é um grupo associado de agricultura sustentável. Está presente no Brasil inteiro. Atua principalmente para promover práticas regenerativas em todas as culturas, trabalhando com todos os tamanhos de área. Na realidade, o predomínio dos agricultores no GAAS é com grãos, né? E isso tem sido uma alegria a gente trabalhar com esses agricultores e perceber que esses agricultores têm evoluído, né? Num processo de começar a lidar com o sistema produtivo com uma outra perspectiva. Bacana. Na agricultura, né, o agricultor é preparado para sempre estar numa guerra, né? Ele tem que combater. Ele né? briga com o clima, briga com os fornecedores, briga com o banco, é todo lado ele tem que se defender. E aquela coisa, né? Você pega o marketing de agricultura, é interessante, que sempre é destroyer, ataque. É verdade. Todos os produtos, né, são sempre assim. São bélicos, né? E os insetos ficam tudo com dentes, coisas horrorosas, né? Então, tem uma história aí que a gente precisa superar. Que, no final, é um pouco o seguinte. Um sistema produtivo que está baseado em coisa viva, né? Ele tem que ter ecologia, ele tem que ter biologia. Você não consegue, porque é um sistema feito pelo homem, né, cancelar as regras naturais. E o grande avanço que a gente tem para essa agricultura é quando você olha para a natureza e vê que ela pode ser parceira. Sim.
E eu acho que a mentalidade está mudando um pouco, né, Eduardo? Uma vez eu ouvi de um pesquisador falar assim, há 10, 20 anos atrás, vamos colocar agora, se você falar assim, você como agricultor que você também é, falasse, Eduardo, aqui nesse solo tem um micro-organismo, você vai falar, como que eu mato ele? Agora você já fala assim, dá para isolar ele? Já é essa mentalidade. É. Mas eu queria destacar isso que você explicou para o nosso caro ouvinte, o que o gás faz, porque às vezes, principalmente quem não convive com agricultores ou não está tão ligado a esse ciclo da sociedade, que acha que o agricultor ele está parado no tempo. E não é assim. O agricultor ele busca se tecnificar, busca novos conhecimentos e principalmente monta grupos como esse, de onde está partindo do próprio agricultor trazer uma agricultura mais sustentável e mais regenerativa, que é o nome mais atual, né? A questão de você trabalhar com agricultura regenerativa. Vamos explicar um pouquinho os pilares dessa agricultura regenerativa para o pessoal entender? A gente ficou um tempo pensando muito nessa história do regenerativo. Tem uma coisa que é óbvia, né? A gente tem que regenerar os ambientes de produção. Sim. Porque eles vêm num processo de degradação longo. Né? É uma degradação por causa da compactação, é uma degradação por causa da quantidade de químicos, né? É uma degradação por falta de cobertura. Tudo isso são elementos, né? Tudo isso são coisas que precisam ser resolvidas, né? Então tem uma regeneração a ser feita. Sim, sem dúvida. Mas quando você pensa em agricultura, numa lógica que são sempre de ciclos, né? Você sempre tem uma condição do ótimo, quando você consegue chegar nesse ótimo, né? Que é um ambiente supressivo de doença, de pragas, né? Mas você sempre vai ter um processo de desqualificação dessa capacidade que você tem que reconstruir. Então, é como se um processo regenerativo fosse algo permanente, como uma espiral que você sempre tem que ir subindo a régua. Sim. Né? Mas você vai ter sempre que atuar restaurando, recuperando. Então, eu acho que o regenerativo ele encaixa muito bem para a agricultura. E o que a gente tem tentado também construir e demonstrar, né, o significado de ser regenerativo no contexto tropical. Né? Então, o regenerativo, ele, a primeira coisa, a gente busca fortalecer o ambiente. Sim. Então, o que é fortalecer o ambiente? Bom, ele tem que ser bioativado. Mas para ser bioativado, eu tenho que ter alimento para os micro-organismos. Sim, senão eles morrem, né? Eles precisam se alimentar. O contexto de solo precisa ser oxigenado. Né? Sim. Se não tem oxigênio, também eles vão morrer. Eles não vão morrer. Exatamente. Ou vai selecionar alguns, né? E esses alguns selecionados no ambiente anóxico, em geral, acabam promovendo doença. Né? Eu preciso ter diversidade. Por que eu preciso ter diversidade? Porque os micro-organismos prestam serviço para a planta. Sim, e precisa entrar nesse equilíbrio. Não adianta você ter só um micro-organismo. Exato. No meio de uma floresta, o que você tem? Equilíbrio, vários organismos macro, micro, convivendo juntos. Exato. E isso tudo acaba sendo um foco grande desse esforço de regenerar. Né? Não é fácil, o ambiente tropical é muito desafiador, né? Porque acumular matéria orgânica no ambiente tropical é um desafio enorme, porque a capacidade da condição ambiental de você ter degradação e perder a matéria orgânica na forma de CO2 para a atmosfera é grande. Então, é necessário todo um esforço de cuidado, de manejo, né, para a construção desse ambiente. Quando você consegue construir esse ambiente, você tem um monte de coisa que você ganha junto. Né? Sem dúvida. E é interessante que isso te dá uma qualidade para você olhar na forma de que você vai tratar o teu sistema, que eu acho que nós temos que perseguir cada vez mais. Né? A agricultura, ela depende de ter processo, a agricultura precisa construir ambientes supressivos. Sim. E pro agricultor, como você disse, é uma luta diária isso. Você conseguir trabalhar dessa forma, você conseguir bons fornecedores para isso, você conseguir lidar com as adversidades do clima que não são programadas, como agora essa seca que a gente está vivendo, ou como foi na safra passada a falta de chuva também, né? Outra seca que teve.
você diria assim, se o agricultor fosse para a guerra, que nem você falou, obviamente ele não vai usar metralhadora, um tanque, granada, mas no lugar disso, quais são as principais armas para o agricultor ir para essa guerra? A primeira coisa que o agricultor tem que fazer é regenerar a cabeça. sem uma atitude em relação a isso, não tem jeito. Tem que entender que os processos estão mudando. Não é mais como era 20 anos atrás. E aí, ao mesmo tempo, não é para se jogar nisso de uma forma inconsequente. Ele precisa estar aberto a testar, entender, ver onde está funcionando, olhar nos nossos grupos, ver parceiros, participar dos eventos. Isso é importante. Ou seja, buscar conhecimento. A principal munição que ele pode ter é essa. E aí dizer o seguinte, não, eu acho que isso aqui é algo que vale a pena, entendeu? E testar. A gente sempre fala o seguinte, pega a tua pior área para você testar. Que ali você vai ver algum resultado. Porque é difícil mesmo. Imagina que ele vai pegar a melhor área que ele tem. Qualquer coisa que perder ali, por outros intempéries que ele tem, como ele vai medir agora? A pior, vamos dizer, chegou ao fundo do poço. Não tem. Ou vai para o porão do poço, ou ele vai ver realmente a melhoria. E outra coisa, é muito importante você entender os fatores limitantes daquele espaço que você escolhe. Né? A gente sempre começa com uma pergunta seguinte, está compactado? E isso é um ponto complicado mesmo. Porque às vezes assim, o pessoal está pensando já em aplicar biológico e não olha para se o solo está muito compactado. Que como que uma planta vai poder produzir ali, fincar raízes ali. E solos tropicais, né, eles precisam de um ajuste para eu produzir. Não tem como eu não ter esses ajustes. Né? É normal até a gente pensar, não tem como um ciclo após o outro não ter o ajuste. Se tiver uma soma de base adequada, né? Se tiver uma construção de perfil em profundidade, que é uma das grandes vantagens de ser tropical, o tropical tem a possibilidade de você explorar mais volume de solo. Nós temos que buscar isso e explorar isso no máximo. Entendeu? Ao mesmo tempo, você tem que ter uma base que eu posso chamar de qualidade de superfície, né? Para poder ter um equilíbrio entre manter nutrientes de um tipo e de outro. Né? Você pega, por exemplo, um conjunto de nutrientes, o fósforo é principal, você vai botar, ele vai ficar dissolvido nos solúveis. Né? Então, e outros vão percolar e perder rapidamente por lixiviação. E aí não adiantou nada, você aplicou toneladas ali e não sobrou nada. Então, como é que eu consigo um equilíbrio dentro do solo para poder ter a possibilidade de ter esse nutriente disponível para a planta quando a planta precisa, mediado pelos micro-organismos? É só uma das batalhas dessa guerra do agricultor, né? Ele poder enfrentar isso. Mas ele está enfrentando de uma forma. E essa forma, para muitos que estão ouvindo a gente, como eu falei, às vezes não são da área, às vezes são da indústria, são da pesquisa, é um terreno ali que não está compactado, mas é um terreno meio pantanoso, meio complicado, que é o on-farm. Que assim, eu já vou falar, Eduardo, eu não gosto desse termo on-farm. Eu acho que ele generaliza muito, mas do que eu quero perguntar? É o agricultor que ele resolve fazer dentro da propriedade o biológico dele. Como que o Gás vê essa iniciativa do produtor dele fazer o biológico ali dentro da fazenda? A primeira coisa é quando o pessoal fala em biológico, tem uma disputa comercial, tem uma diferença de posição. Aliás, hoje a gente está muito feliz, né, que essas disputas, essas diferenças a gente conseguiu equacionar, inclusive com a grande indústria. Né? A gente tem aqui que agradecer a atitude da CropLife, entendeu? De ter se colocado em público, apoiando, né, aquilo que hoje está definido na nossa proposta com relação à multiplicação própria, que é um nome que a gente prefere. Primeiro que o termo on-farm eu falo que eu não gosto, que ele começa que ele é inglês. A gente fala português, né? E realmente, como você diz, eu acho que hoje, num mundo tão polarizado em quem se senta à mesa para discutir já está tomando uma atitude muito boa. Eu acho que realmente assim, louvável essa atitude de vir e discutir. E essa sempre foi a nossa busca, respeitar e permitir que todos os modelos estejam
acontecendo, Sim. funcionando e contribuindo para a agricultura e para a nossa agricultura. Uhum. Mas o que eu queria levantar é que esse tema muitas vezes está focado em cima da questão dos específicos, micro-organismos específicos. Sim. Né? Você melhor que ninguém sabe que isso requer condição, né, forma de produção, especiais, etc. Mas tem uma outra ferramenta do agricultor que é muito importante, que é a multiplicação de comunidades. Sim. Né? E até a gente comentou isso num episódio aqui, se não me engano, no segundo episódio, mas só para relembrar o ouvinte, comunidade a gente colocar vários micro-organismos juntos e eles se reproduzirem em equilíbrio ali, todos eles. Isso. E o que tem acontecido de forma interessante, é uma das coisas que mais aproxima o agricultor do entendimento que ele precisa de ter uma boa relação com a natureza, é que o inóculo das comunidades vem das áreas naturais que ele mantém. Sim. Ele pega ali o que está na natureza para trazer, para produzir. E por que eu levanto sempre o assunto das comunidades, né? E aí tem uma variação enorme da forma de manejar, como aplicar, que papel que tem, etc. Né? Mas é exatamente a partir do momento em que eu estou repovoando meu sistema agrícola, né? E as comunidades cumprem um papel fundamental, e estou usando as ferramentas que são mais assertivas dos específicos, né? É que eu consigo ter, do ponto de vista do manejo biológico, um negócio que vai melhorando. Sim. Não podemos esquecer que toda vez que eu estou tirando molécula ofensiva, eu estou ajudando os biológicos. Não podemos esquecer que toda vez que eu diversifico minha cobertura vegetal, seja pela rotação, seja pela o mix de cobertura, ou seja por desenhos produtivos que combinam diferentes plantas, né? Eu também estou favorecendo a biologia. Você está dando oportunidade para crescer aquele micro-organismo que já está adaptado. Isso. Então, para nós, né, a multiplicação on-farm é relevante? Ela é muito relevante, Sem porque ela dúvida, hoje permite a gente diminuir as moléculas químicas ofensivas, né? Já ajuda, reduz custo. Sim. Né? E quando é bem feito e bem manejado, e tem um monte de coisa que precisa se preocupar aí, os inóculos têm que ser de qualidade funcionais, eu tenho que fazer uma multiplicação de qualidade e chegar em níveis adequados para poder ter efetividade. Né? Nós temos um conjunto de coisas que precisam ser muito bem cuidadas, né? E que podem ser resolvidas e equacionadas no âmbito da fazenda. A Albion tem uma contribuição enorme aí. Né? A Albion concebeu uma solução, né? Uma base tecnológica, que é o Biofabric, que dá a garantia total de qualidade na multiplicação. Uma estrutura pequena, tem um alcance de cuidar de uma área muito significativa, né? Trabalhando com diversos materiais. Então você vê que é incrível isso, né? Aquilo que viria um problema, contaminação, a criatividade e a tecnologia está equacionando e resolvendo. E no final das contas, como todo mercado, né, Eduardo, parte do usuário a demanda também. O agricultor, ele clamou por essa demanda, ele está produzindo muitas vezes em um tanque, numa caixa d'água, num balde, que seja o pequeno agricultor, porque ele está querendo aquilo, ele quer uma solução para aquilo. Porém, a gente está vivendo agora um momento onde, até isso aqui ser publicado, acredito que não vai ter sido resolvido, vai ser daqui a uma semana a gente vai estar publicando, a questão regulamentar disso. Que a gente tem hoje até o dia 31 de dezembro desse ano, 2024, para começar a valer a lei do que não permitiria essa produção dentro das fazendas. E é algo muito complicado, muito importante a gente falar aqui para o pessoal que está ouvindo, porque todo esse desenvolvimento que você está falando, ele é brecado por essa lei e está tramitando tanto no Senado quanto na Câmara, um projeto de lei que ainda precisa ser votado e sancionado para poder estar valendo.
como que você até mora em Brasília, né, tem visto essa movimentação política para deixar isso dentro da lei? A gente faz parte de uma iniciativa de várias entidades do agro, né? Principalmente do segmento produtor, mas também tem indústria junto. Né? E esse conjunto de entidades fez uma coisa que tem poucos exemplos do ponto de vista de buscar solução. Essas entidades se juntaram e conseguiram construir um texto que atende o segmento. Esse texto, ele é um texto que aponta para o futuro. Ele aponta para que os bioinsumos possam ser uma ferramenta fundamental da agricultura brasileira. Ele sinaliza, inclusive, de uma forma muito mais avançada da norma que você tem nos Estados Unidos ou na Europa. Por quê? Na Europa e nos Estados Unidos, a maneira de olhar e analisar os biológicos acaba se misturando com a análise das moléculas químicas, dos pesticidas. E é complicado a gente misturar duas coisas assim. São diferentes. Totalmente. São duas coisas diferentes. Uma das coisas que dificulta os Estados Unidos e a Europa de avançarem com mais velocidade na adoção de bioinsumos é a parte da regulamentação. Mas aí até eu fazer um parênteses, a gente tem que, sabe aquilo que o pessoal fala da síndrome de vira-lata que o brasileiro tem? Aí a gente tem que jogar isso de lado, essa síndrome, porque hoje nenhum país trabalha mais com biológico, está tão na vanguarda da tecnologia do biológico quanto o Brasil. Então, assim, o que eles fazem lá, na verdade, a gente tem que fazer o nosso e quem sabe eles copiam depois o nosso modelo, porque a gente está muito mais avançado nisso. Posso te dizer que isso já está acontecendo. Nós Bacana. já temos pelo menos duas comitivas, né, vindo da Europa em diferentes momentos para conhecer. Que bacana. Não, é bacana isso aí, eles virem para ver, ó, estão fazendo uma coisa diferente lá. Mas o Brasil tem mais outras duas coisas que eu acho que são fundamentais. O Brasil é o campeão de adoção de bioinsumos no mundo. Né? Se você pegar para pragas e doenças, biocontrole, né? O segundo colocado, que é a Europa, tem menos da metade de adoção. A gente está muito à frente disso. Então, né? como é que a gente não aproveita isso? Exatamente. E olha que a gente falando assim, parece que o Brasil já usa até a tampa de biológico e tem muita coisa para crescer ainda. E somado com uma outra coisa, né? Se você olha aquilo que é da nossa biodiversidade, que foi pesquisada, é no mínimo. Realmente, ainda tem muita coisa. Uma quantidade E enorme. esse tipo de trabalho, quando você fala de pegar ali na fazenda e fazer o cultivo, é que vai gerar outro tema que a gente comentou já aqui em outro podcast, a bioprospecção. Isso. A gente achar, não o microorganismo está na prateleira para vender, mas um que já está adaptado ali, que vai dar um resultado melhor nesse sentido. A gente chama da bioprospecção regional e a gente acredita que esses modelos vão permitir uma estruturação de soluções regionalizadas em muitos níveis, não só na qualidade do produto, mas também na forma de produção, distribuição, e isso cria racionalidade. Sem dúvida. E assim, Eduardo, até voltando um pouco à questão que a gente estava falando agora um pouco da lei, o gás, além de tudo isso que a gente falou no começo, ele tem essa força, aquela ideia da união faz a força, né? Então o gás hoje, ele é um grupo que tem um poder, uma voz para poder brigar e, não brigar, né, mas discutir coisas como essa questão da lei. Hoje o gás está ativamente trabalhando para essa PL realmente ser aprovada. Agora, a gente tem que ser justo aí, né? O gás é um cachorro pequenininho nessa história, viu? Mas esse cachorro pequeno normalmente é o que late mais, Eduardo. Não, mas olha, a articulação que foi feita para fazer isso avançar, né? Tem o segmento da soja, tem o segmento da cana, tem o segmento do algodão, tem o pessoal dos pulses, tem a CNA, tem a OCB, tem várias representantes da indústria brasileira. Então, é esse pessoal que permitiu que esse negócio tivesse substância e consistência para poder avançar. Né? Mas quando a gente fala do gás, os associados, a maioria são pequenos médios produtores, correto? Então, assim, você dá voz
para Sim. esse pessoal que não são grandes latifundiários e nem fazem parte de cooperativas gigantes. Então, realmente, é muito importante esse trabalho do GAS por causa disso também. Agora, o que é rico dessa história? Né? A gente vem fazendo um trabalho para explicar, mostrar, juntar, como a nova lei dos agrotóxicos fizeram, bioinsumos, é apontar para trás, não é apontar para o futuro. Né? É importante separar, é importante ter os cuidados necessários, né? Na regulamentação, no registro de autorização disso, coerente com os riscos que esse negócio traz, né? E incentivando a adoção. E com isso a gente repetir, né? Nós temos hoje uma convergência da grande indústria, temos pelo menos para a questão da multiplicação própria, nós temos uma convergência da frente parlamentar da agropecuária e temos a convergência do governo. Né? Tem alguns pontos que ainda sobraram dessa história? Sim, tem pontos que sobraram. Há uma discussão ainda entre a indústria, né, os diferentes segmentos da indústria, a respeito da forma de quem deve analisar, está envolvido no processo de registro. Né? Esse é um ponto que ainda está em aberto e possivelmente vai ter que ser equacionado no próprio processo de votação. A gente, assim, eu sinceramente espero que isso se resolva da melhor forma, porque a gente está falando realmente de algo muito importante para o desenvolvimento dos biológicos no Brasil. E como eu disse aqui, a gente está na vanguarda, a gente não pode deixar, às vezes, essas questões puxarem o freio de mão e muitas vezes a gente não avançar em algo que a gente tem dominado tão bem. Mas assim, eu queria deixar como uma mensagem final aqui realmente como é importante, seja para desenvolvimento de tecnologia, essa questão de articulação, o GAS existir e até promover que outros grupos se unam, seja pela agricultura regenerativa, seja realmente para fomentar essa tecnologia no campo. Como eu também disse aqui, a questão da pessoa olhar e ver que o agricultor não é mais aquele agricultor que fica isolado lá no campo. Hoje o agricultor ele tem acesso à internet, ele busca conhecimento, ele participa de eventos como esse para tirar mais conhecimento. Então hoje o agricultor ele está se tecnificando muito e a gente tem que fomentar isso, porque ele vai trazer essas novidades para a gente. E como eu falei, era uma entrevista mais rápida, mas eu já vou deixar aqui o convite de a gente voltar a conversar no ano que vem, no próximo temporada nossa, porque, para os ouvintes que não sabem, o Eduardo entende muito de um outro tipo de fermentação também, que não são os biológicos agrícolas, que é a fermentação alcoólica. Isso ele é um grande conhecedor e um grande apreciador também, como eu também tenho que dizer que eu sou. Você já faz quanto tempo você trabalha aí com fermentação para fazer a famosa cachaça? Estão 15 anos, mas é uma cana produzida sem insumos químicos, né? Uma cana orgânica ou não? É só com biológico, ainda não pode ser considerada orgânica? Não, ela pode ser considerada orgânica. A gente até está retomando a nossa certificação, que a gente acabou fazendo orgânico, mas não encontrou mercado, né? Agora nós estamos retomando, mas é uma base de produção fundamentada em recursos do contexto, em cima de biológicos, acaba gerando uma diferença, né? Porque a gente trabalha com canas que são canas de seleção local, tradicional, né? Sempre selecionadas para cachaça, porque é interessante. Não quero entrar nesse detalhe aí, mas a cana da usina, ela é rica em sacarose. Sim, ela é feita para extrair mais sacarose. A sacarose, do ponto de vista sensorial, ela dá álcool. O álcool não é um elemento de uma bebida, né, que dá um atributo sensorial relevante. Então a gente precisa, no fundo, buscar outras dimensões da planta para a gente ter uma cachaça que tenha profundidade, que encha a boca, que dê prazer, que dê alegria. E a maneira de fazer isso é com os materiais genéticos tradicionais. Vamos ficar só com esse spoilerzinho, só essa degustação para o ouvinte, que aliás eu vou depois, quando a gente acabar essa temporada, a gente vai colocar nas redes sociais, o pessoal
falar quem eles querem trazer para a segunda temporada. E aí, se você quer saber mais de cachaça, já vota aí no Eduardo para ele voltar e a gente ter esse bate-papo sobre cachaça. Mas por aqui a gente vai encerrar e eu vou agradecer muito a sua presença aqui, Eduardo. Obrigado, é um prazer sempre revê-lo, a gente bater esses papos e dessa vez nosso papo foi documentado. Mas muito obrigado por ter vindo, Eduardo. Eu que agradeço. E caros ouvintes, vamos aqui continuar no Congresso Brasileiro de Entomologia, temos mais algumas entrevistas até o final da temporada. Mas como eu disse, não esqueça de colocar nos comentários quem vocês querem ouvir falar de cerveja, de vinho, de cachaça. A gente pode falar de tudo isso na próxima temporada aqui. Mas continuem aí seguindo a gente para as próximas entrevistas. Até mais. Beleza, Eduardo. Obrigadão. Né, cara? Não, é tranquilo. Se você deixar, a gente fica 1 hora aqui. Mas por isso que eu falo que é gostoso.